E aí, pessoal, beleza? Boa tarde. Não sei se tava todo mundo na live aí. Teve algumas poucas pessoas, né? Porque o canal tá começando. Eu até esperaria que tivesse mais, porque hoje a gente teve um game aí, ó. A gente teve um game logo na abertura do mercado. Eu expliquei como que ia funcionar, né? Eu já tinha feito essa análise lá desses range de alta, de baixa, quais seriam os alvos, né? E eu determinei essa área vermelha aqui, que seria uma possível área de rejeição, que o mercado ia ficar lateralizado. Inclusive, essa linha vermelha é a linha no gráfico diário da mínima do dia anterior. Eu até falei que ele ia buscar nos vídeos aí, que ele ia possivelmente buscar a região aqui da média de 20 e ia voltar, né? E se a gente faria a venda se ele rompesse a mínima do dia de hoje? Não numa operação diária, que a gente vai esperar ela fechar aqui para a gente poder traçar os alvos de FIBO, né? Mas para quem opera 5 minutos, deu também a entrada. Vocês podem ver que ele passou direto na região vermelha, que era uma região que ia segurar, comento isso no vídeo. Ele passou direto, rompeu abaixo da linha de tendência, né? Nesse range aqui. Você pode ver lá onde ele voltou, o candle ele fechou e voltou para retestar, porque essa linha vermelha do dia anterior, para a gente hoje seria, né, nessa análise seria um suporte que depois se transformou em uma resistência. Vocês podem ver que o candle branco ele foi justamente para tentar testar essa linha vermelha. E a gente fez a entrada aqui na mínima desse candle, né? E buscou até lá embaixo. E ele foi, galera, foi. Buscou o primeiro, buscou o segundo, buscou o terceiro, buscou o quarto alvo. Você pode ver que ele segurou e ainda foi um pouquinho a mais, né? Mas vou deixar aí no card aí qual que foi a aula, né? Ao vivo lá, que a gente fez essa análise. E vocês deem uma olhada lá, acompanhem nos próximos que a gente pode fazer nas análises aí, tá? Mas hoje a aula é sobre padrões gráficos, né? Principalmente, a gente vai falar aqui separadamente sobre padrões de reversão, né? Existem padrões gráficos e esses padrões são padrões de reversão e padrões de continuação. Eu vou falar sobre alguns, não vou falar sobre todos, mas eu vou falar sobre os mais importantes, tá? O primeiro é o ombro, cabeça, ombro. Você já deve ter ouvido falar, né? E também vou falar sobre a porcentagem de acerto que tem e de fracasso, tá? O ombro, cabeça, ombro ele tem uma taxa de fracasso aí de 4%, tá? E de acerto em torno de 55%. O restante é o que o mercado faz até chegar ao alvo, né? Esse 55% ele se refere à velocidade, né? O mercado rompeu ali a figura, o padrão, e ele vai direto ao alvo. A gente, como que funciona? Deixa eu colocar aqui na região, vou colocar aqui nesse cantinho mesmo aqui. Como que funciona o ombro, cabeça, ombro? Ele funciona da seguinte maneira: se a gente tiver uma tendência, ele faz um topo, ele volta, faz um fundo, depois ele faz um topo maior. Vocês identificaram que aqui é uma tendência de alta, porque a gente tem topo e fundo, né, descendentes, ascendentes. E quando a gente volta, você pode ver que ele retesta o fundo anterior, causando um fundo duplo ali. E você pode ver que na próxima pernada ele sobe e cai. Isso seria o quê? É o ombro, cabeça, ombro. Aqui é a cabeça, né, o ombro, a cabeça e o ombro, correto? O que que significa isso? Que a partir desse momento, aqui, ó, ele foi, ele voltou, ele fez um fundo, ele fez uma cabeça do padrão maior, voltando, retestou o último fundo. E quando ele voltou a subir, ele não conseguiu romper essa máxima. Ele fez o quê? Um topo inferior ao topo anterior. Ou seja, o que era um padrão de alta, que era um padrão de alta, se transformou em um padrão de baixa, correto? E como que a gente determina isso?
Se a gente pegar essa distância aqui e traçar ela para baixo, seria a projeção do ombro, cabeça, ombro. É assim que ele funciona. É um padrão de reversão assim muito forte, né? Porque dá para você identificar uma pernada, depois dá para você assim, identificar a outra pernada superior e depois a próxima ela faz um topo inferior, né? Vou ver se eu acho. Eu não pesquisei aqui, mas eu vou ver se eu acho. Ah, eu tava dando uma olhada. Quer ver? Ó, aqui é um ombro, cabeça, ombro. Bem aqui, ó. É um ombro, cabeça, ombro. O que que aconteceu? Ele foi, correto? Vou até mudar a cor. Voltou e fez um fundo. Depois ele fez uma nova pernada e voltou e retestou o fundo anterior. E depois, na próxima pernada, ele não conseguiu romper a máxima e fez de novo o reteste no fundo. E quando ele rompesse esse fundo, ele teria esse padrão. Ele era para ele expandir para cá, correto? Esse seria o alvo dele. Mas não foi, justamente por causa disso, né? Ele tem uma chance de fracasso de 4%, né? E apenas 55%, apenas não, né? Mais da metade das vezes dá certo. Mas a gente usa como um padrão para identificar uma possível reversão de tendência. Não necessariamente vai funcionar 100% das vezes, né? Por isso que a gente tem que saber analisar bastante coisa, saber ver esses padrões no gráfico, para a gente poder identificar os possíveis movimentos do mercado. Até porque a gente teve aqui, ó, uma inversão da média. A média de 20 passou para cima da média de 9. Então a gente teve de fato uma inversão de tendência ali, e justamente por causa do ombro, cabeça, ombro. Vocês entenderam que nessa região aqui, ó, nessa região aqui, ó, isso é uma tendência de alta. Por quê? Porque a gente tem um topo maior do que o topo anterior. E aqui a gente tem uma tendência de baixa. Por quê? Porque a gente teve um topo inferior ao topo anterior. Isso é uma tendência de baixa. Então a gente teve praticamente duas tendências dentro de uma figura só. Então é assim que funciona o ombro, cabeça, ombro. E a gente pode ter também o ombro, cabeça, ombro invertido. O que que seria o ombro, cabeça, ombro invertido? É quando a gente encontra o ombro, cabeça, ombro num padrão que vem de baixa e ele faz o ombro, cabeça, ombro para poder inverter a tendência, né? Eu vou ver se eu acho um ombro, cabeça, ombro aqui depois de uma tendência de baixo para me mostrar para vocês, né, como ela funciona. Ó, um ombro, cabeça, ombro vindo de uma tendência de baixo. Ó, o que que aconteceu aqui? Ele veio, fez um fundo, fez um topo e fez um fundo maior do que o anterior. Isso classifica uma tendência de baixo. E o que que era para ele fazer agora? Era para ele voltar e fazer isso, correto? Isso é uma tendência de baixo. Só que não foi o que ele fez, né? Não foi o que ele fez. Ele veio aqui, foi direto lá, testou o topo e voltou fazendo um fundo maior do que o anterior. Fazendo o quê? Invertendo uma tendência que era de baixa para uma tendência de alta. Correto? E o que que aconteceu aqui? Aqui aconteceu aquela probabilidade que eu falei para vocês, de acerto. Vou colocar preto aqui, ó, para vocês verem. Aqui era a base do pescoço, né? Do ombro, da cabeça e do ombro. Se a gente traçasse a linha aqui, da onde que foi o suporte da figura e traçar ela para cima, a gente vai ter um padrão. E ele vai identificar para a gente qual que é a expansão desse ombro, cabeça, ombro.
e foi justamente o que ele fez aqui. Teve essa porcentagem de acerto, correto? Ele teve essa porcentagem de acerto. Só que, lembra que eu falei que a taxa de fracasso era 4% e acerto 55% do ombro, cabeça, ombro? E no ombro, cabeça, ombro invertido, a gente tem uma taxa de fracasso de 3%. Por isso que ele funcionou e o outro não. Porque a probabilidade dele de funcionar era maior. Tá? A gente tem uma taxa de acerto aí de 74%. O restante da matemática aí, que vocês devem ter percebido que a conta não bate, o restante, ele condiz com o que o mercado faz até que ele cumpra toda a expansão do ombro, cabeção, ombro para cima. Então você viu que ele fez esse movimento aqui. Então ele entrou na estatística da análise, correto? Ele fez esse movimento aqui e ele baixou. Porque se ele fosse para olhar somente a taxa de 74%, ele teria que ir direto. Essa diferença aqui, ele fez justamente isso. Ele condiz ali com uns 20 e tantos por cento de chance disso acontecer. Correto? Isso é o ombro, cabeça, ombro invertido. Existe também os topos e os fundos triplos. O que significaria o topos e fundos triplos? Os topos triplos é isso. Ele testa a resistência 3 vezes. Correto? Ele poderia ocorrer também o fundo triplo, que é isso. Isso é um fundo triplo. Ele mostra para a gente também uma inversão de tendência. Por quê? Eu falei para vocês também nas outras aulas que se a gente tem um suporte e se a gente tem uma resistência, né, se a gente tem a resistência invertida aqui, se a gente tem uma resistência e tem um suporte que são testados várias vezes, ele é muito forte. Então a chance do mercado passar para cima daquele suporte ou resistência, né, ou para baixo, é muito baixa. Compreendido? Então, ele faz também um padrão, ele faz também um padrão de, de inversão, correto? Eu vou ver se eu acho aqui. É um pouco mais difícil achar um topo triplo. É mais fácil a gente achar um fundo, um topo e um fundo duplo. Olha aqui, ó. Topo triplo. Dá uma olhada aqui, ó. Topo triplo. Conseguiram enxergar? E a partir disso aqui, ele caiu, porque ele inverteu a tendência. O mercado vinha caindo, né? Ele tentou, né? Teve a chance de fracasso dele. Ou se você quiser olhar também por baixo, também teve um fundo triplo aqui. A gente já mostrou os dois exemplos num só. A gente teve um topo triplo e um fundo triplo. Isso indica uma inversão de tendência. Mas por que não inverteu a tendência? Porque dá uma olhada aqui para você ver. Ó, puxa até um zoom aqui, ó, na coisa. Dá uma olhada aqui. As médias, elas começaram a virar. Começaram a virar. Só que alguma coisa segurou. E o que segurou? Foi a resistência. Ela segurou justamente naquilo lá. Entendeu? Então, ele pode sim identificar uma inversão de tendência e a chance, né, de fracasso. Dá uma olhada para você ver. A chance de fracasso desse padrão é de 10, entre 10 e 4%, tá? Entre 4 e 10%. E a taxa de acerto dele é entre 40 e 64%. A gente está vendo que a gente tem mais chances de erro nele, porque a gente pode ter uma manipulação, né? E ele justamente rompeu para cima aqui, fazendo até o terceiro toque, o fundo e o topo triplo, com manipulação. Você pode ver que ele deu uma vela grande, e logo depois ele não rompeu, porque ele te bateu numa resistência e voltou a cair, certo? Então ela tem essa taxa de acerto também. Topo duplo ou M, né? A gente tem um topo duplo ou M. Olha aqui, não, só voltando aqui, ó. Olha que é interessante que aconteceu aqui, ó. Agora que eu vi. Isso é um fundo triplo. É um fundo triplo. E o que ele fez? Ele inverteu a tendência. Ela ia caindo, 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 ó, caindo, caindo, caindo. Bateu uma, duas,
3 e foi embora para cima. Isso é um fundo triplo. Foi até bom ter visto isso aqui para vocês terem um exemplo melhor. Só que aqui a probabilidade foi a favor. Só que dá uma olhada aqui na resistência que ele teve. Ele teve essa resistência aqui dessa manipulação, por mais que ele foi, né? Porque a gente vai traçar a distância, né, do fundo triplo para cima, né? Ele até foi, olha lá, ele até foi aonde ele bateu, mais ou menos, né? Ele até foi, mas ele voltou. Então o restante da probabilidade ele fala justamente sobre isso, fala sobre o que pode acontecer até que ele vá no alvo, correto? Eu estava falando sobre o topo duplo, né? Ou M. Topo duplo, ó, interessante aqui, ó. Topo duplo, inversão de tendência. Ó, topo duplo. Ele bateu duas vezes, fez duas vezes o mesmo topo. Ele bateu, fez um, ele fez uma resistência, ele voltou e retestou essa resistência, correto? Ele retestou essa resistência, ele vinha de alta e começou a cair. Isso é um topo duplo, certo? E como que a gente projeta? A gente pega aqui o fundo, da onde ele fez o pullback, traça aqui e coloca a mesma distância para baixo. O alvo seria aqui. E ele fez isso justamente num candle só. É isso que a estatística espera, que ele faça num candle só. Porque, ó, e olha para você ver, a taxa de fracasso dele é de 11%, tá? E a gente tem uma taxa de acerto de 73%. Olha a taxa de acerto de 73%. Correto? A gente tem aí, quer ver? 84, tem aí 16% de chance de, antes de ele chegar no alvo da expansão, ele fazer alguma coisa aqui no meio do caminho. A gente só tem 16%, 14% de chance dele fazer alguma coisa aqui. Na maioria das vezes ele vai direto, igual ele fez. Ele pegou e foi direto lá num candle só. Isso é o topo duplo. E também acontece no topo, no fundo duplo. É básico, tá, galera? Aqui, ó, fundo duplo, inversão de movimento. Ó, fundo duplo. Veio numa tendência de baixa, testou o suporte, subiu, voltou, testou de novo o suporte e pau para cima. De novo, a expansão. Você pega, expande ele para cima, ó. E olha onde ele buscou. Olha aqui a sombra da vela. Ele buscou novamente aquela porcentagem, né? A porcentagem tanto no fundo quanto no topo, aparentemente é a mesma, né? Mas você pode ver que em um candle só ele foi lá e buscou a expansão, né? Porque a gente tem apenas 16% de chance de ele fazer alguma coisa antes de buscar a expansão, né? Isso seria o fundo duplo. A gente também tem a cunha descendente. Cunha descendente, né? Ou eu vou até melhorar para vocês. A gente pode colocar até em vez que deixa eu estou tentando procurar aqui um exemplo, mas deixa eu desenhar para vocês o que que seria a cunha descendente primeiro. Se você tem um mercado vindo para cima, ó, você tem ele vindo para cima e durante um período ele faz isso, ó, isso é uma cunha ascendente. E o que que seria uma cunha descendente? É quando ele faz isso, uma tendência de baixa e de repente ele começa a diminuir a sua força fazendo aquela cunha aqui, numa tendência de baixa. Isso mostra que tanto né, se for na ascendente, nessa aqui, mostra o quê? Que os compradores estão perdendo força e aqui mostra que os vendedores estão perdendo força. Correto? Deixa eu ver se eu acho uma cunha aqui, eu vou mostrar para vocês.
É um padrão mais difícil de acontecer. Eu gosto mais do padrão de continuação de movimento. Aqui, ó, isso aqui é uma cunha. Isso aqui é uma cunha. Eu já tinha até visto ela um tempo atrás aí, ó. O que que aconteceu? O mercado veio em baixa. Isso é uma cunha descendente. O mercado veio em baixa e logo depois ele pegou e começou a fazer essa cunha. Ó, é assim que você desenhar a cunha. Entendeu o que que ele fez? Ele foi mostrando pra gente que a gente estava em tendência de baixa. Ó, deixa eu trocar aqui. Ó, ele veio em tendência de baixa. Ele encontrou uma possível ali suporte e começou a fazer o seu samba para lá, samba para cá, dentro da cunha, sem um padrão definido e um padrão que se desenvolva, né? Inclusive, depois eu vou falar sobre o MACD. O MACD aqui fez, ó, o MACD mostrou para gente que existia uma acumulação aqui. Então o que que aconteceu? Ele pegou e foi direto. E como que a gente traça isso? Se a gente pegar aqui, ó, como é um padrão de inversão, a gente pode pegar aqui, ó, do topo, né, do fundo da cunha, até o topo dela, da onde a gente começou a desenhar, e passa aqui pro ponto de rompimento. Onde fez? Ele fez o primeiro, segundo, terceiro e o quarto alvo. É assim que a gente vê uma cunha descendente, tá? E tem uma cunha ascendente, que eu tinha falado para vocês. Deixa eu ver se eu acho uma cunha ascendente. É uma cunha que vem de baixo para cima, no movimento de alta, e ela começa a perder força compradora. Aqui, ó. Eu também tinha visto ela. O mercado veio fazendo o quê? O mercado veio no movimento, entrou dentro da cunha, ó, e segurou, perdendo força compradora. E o que que ele fez? Ele pegou e rompeu. Então eu coloquei a linha de tendência nos dois topos e aqui nos fundos. E o que que ele fez? Ele rompeu essa cunha de inversão, em que hoje a aula é sobre inversão de movimento, e ela fez justamente isso. Veio a tendência de alta, houve uma cunha ascendente e logo após ela rompeu. E como que a gente traça? Eu vou colocar, vou até apagar isso aqui, porque era de um estudo que eu tinha feito, eu acho que eu até tinha feito essa operação, não lembro. É só você fazer isso aqui, ó. Você pega do topo, né? Porque se você quer projetar uma expansão para baixo no movimento de venda, você traça ela do topo lá da expansão, né? E até no fundo e coloca no ponto de rompimento do mercado. Olha o que ela fez. Ela veio, rompeu, fez até um pullback na média de 20, né? Se a gente tiver um pouco mais de medo, a gente poderia até ter feito a entrada aqui, ó. Feito uma entrada aqui com stop curtíssimo. E aonde ele foi? Ele buscou o primeiro, segundo, parou no terceiro. Olha para você onde ele parou certinho. Ele parou no terceiro e voltou para testar a média de 20 e buscou o quarto. Eu fiquei nessa operação, se eu não me engano, eu acho que foi até o quarto alvo. Então eu arrisquei aqui, eu acho que eu tinha feito até a entrada. Acho que eu fiz a entrada. Foi, foi aqui, ó. Eu tinha colocado meu stop. Tinha colocado meu stop aqui, né? E tinha feito minha entrada aqui, ó. Porque ele tinha confirmado para mim, né, pelo estudo que eu estava fazendo naquela época. E o que que ele fez aqui? O stop meu, vou colocar aqui, ó, stop de 100 pontos. E o que que eu fiz aqui, ó? Fiz 1.055 pontos nessa operação. Entendeu? Básico. O mercado foi, fez uma cunha ascendente, houve um padrão de reversão, ele inverteu as médias e começou a mostrar para mim que o mercado estava caindo. E eu vendi justamente nessa primeira vela vermelha aqui. Correto? Então a gente falou sobre o ombro, cabeça, ombro, tanto o normal quanto o invertido, né? O normal ele vem de uma tendência de alta para fazer uma tendência de baixa
e o ombro, cabeça, ombro invertido, ele vem na tendência de baixa para virar uma tendência de alta, né? Os topos e os fundos triplos, topo duplo, né? Ou M, o fundo duplo e a cunha descendente e a cunha ascendente. Esses são os padrões gráficos mais famosos de inversão de tendência, certo? Eu vou fazer uma aula sobre padrões de continuação. A gente também tem umas figuras que elas aparecem mais vezes, que identificam para a gente padrões de continuação. Mas os padrões de reversão são esses padrões aí. Então eu recomendo que vocês peguem aí no gráfico de vocês, dêem uma estudada, vê se vocês conseguem entender e pegar esses padrões de reversão. E vai desenhando, entendeu? Vai com calma, vai fazendo os desenhos, vai tentando procurar onde eles acontecem, para vocês começarem a pegar isso no dia a dia e fazer rápido, né? Porque o mercado financeiro ele é rápido, tem pouco tempo para pensar. Correto? Então é basicamente isso. Agradeço aí a atenção de vocês mais uma aula. Na próxima, então, a gente fala sobre os padrões de continuação. Curtem aí, comentem, dá uma ajuda aí pro canal, divulguem, porque é um conteúdo, vocês devem ter reparado que é caro, paga mais de 3, 5 mil reais com esse pessoal aí para poder aprender essas coisas básicas e eu tô dando aqui de graça. Então, só peço aí vocês que curtem, compartilhem pra gente, ajuda. Frequentem aí a live que a gente vai fazer durante os dias. Fechou? Muito boa tarde aí, bons estudos. Qualquer coisa estou à disposição. Falou, abraço.